Shabbat Shalom, nós estamos na Parashá Mishpatim, né, traduzido por julgamento. Essa Parashá ela é muito importante. Ela vai de Êxodo 21, 1 a 24, 18, a Haftará é Jeremias 34, 8 a 22, e a porção do Berit Hadashá é Marcos 1 a 2, 28. Mas hoje eu não vou comentar sobre essa Parashá, porque veio no meu coração a vontade de falar a respeito de uma frase que Pedro falou, que é assim, já está próximo o fim. Esse texto de Pedro está em 1 Pedro 4,7, que ele diz assim: mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro está confirmando que o fim de todas as coisas está próximo e que devemos viver conscientemente disso. E parece-me que atualmente a igreja não fala muito disso, não é? Do fim, que o fim está próximo. E às vezes, quando fala do fim, fala sob o ponto de vista carnal e não sob o ponto de vista de Deus, daquilo que Deus quer dizer com isso. Mas uma coisa que ele está chamando a atenção é que nós, que somos de Yeshua, temos que viver consciente que nós estamos no fim. E parece-me que poucos gostam de pensar nesse assunto, né? Às vezes não é muito agradável. Antes de tudo, o fim de todas as coisas na Bíblia, ou seja, na palavra de Deus, não é como em geral é dito por muitos. Porque quando a gente fala de fim do mundo, já pensa em quê? Guerra nuclear, explosão, partiu o globo no meio, morreu todo mundo, acabou a raça humana. Isso não é bíblico. E me parece que esse tipo de coisa está sempre sendo ventilado ou falado dentro das igrejas, mas isso nem bíblico é, porque Deus ele não quer destruir o homem. Se Deus quisesse destruir o homem, ele não precisava chegar na bomba nuclear, deixar a gente construir bomba nuclear para nos destruir. Se Deus quisesse nos destruir há muito, ele já teria nos destruído. Então, quando a palavra de Deus está dizendo que é chegado o fim de todas as coisas, não é bem disso que a palavra está se referindo. Eu até vejo as pessoas com medo, né? E elas têm medo até de ler Apocalipse por causa disso. E até dentro da igreja a gente vê esse tipo de conceito, infelizmente. E não era para ser assim. Eles pensam que o fim é como uma grande guerra nuclear levando a humanidade ao fim. Eu já ouvi isso dentro da igreja e isso não vem da Bíblia. Não é assim. Isso é, na realidade, ignorância a respeito da verdade de Deus na sua palavra. Deus quer, na realidade, preservar o homem. Se Deus quisesse destruir, ele não precisaria de bomba nuclear, gente. Simples assim. Yeshua estava sendo preso, Pedro tirou a espada e queria atacar lá, e Yeshua falou assim: Pedro, guarda essa espada aí, porque aquele que ferir pela espada será ferido. E ele continuou dizendo assim: você acha que se eu não quisesse, eu não clamaria a meu Pai, ele não enviaria legiões de anjos e destruiria todas essas coisas? Tudo aqui? Você acha que Deus precisa do homem entrar num conflito nuclear para ele destruir todas as coisas? Falta de compreensão da verdade. Deus não precisa disso para destruir a humanidade. Basta ele tomar uma decisão que a humanidade será destruída, sem bomba nuclear nenhuma. Não há necessidade disso.
E isso é uma vergonha, porque a própria pessoas dentro da igreja pensam assim. E isso demonstra o quanto há de ignorância a respeito da verdade de Deus. Deus quer preservar vida. Foi Deus que criou a vida. Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo, é o inimigo de nossas almas. Não é Deus. Deus tem buscado preservar a vida do homem. Inclusive, o filho dele morre no nosso lugar para que nós possamos o quê? Ter vida e vida eterna. Então, na verdade, quem pensa assim é porque não tem o conhecimento da verdade, não é? Nós que somos de Yeshua deveríamos saber que quando a palavra está falando do fim de todas as coisas, ele está falando, na verdade, primeiro da volta de Yeshua, da ressurreição dos mortos, do arrebatamento da igreja, do milênio, com Yeshua reinando, o aprisionamento de Satanás e seus anjos por 1000 anos. Então, quando ele está falando disso, do fim do mundo, ele está falando da volta de Yeshua. A grande tribulação, a volta de Yeshua, ele não está falando da destruição do mundo e da humanidade. E muitos pensam que sim. Mas ele está falando de todo esse processo até Yeshua reinar aqui na terra. Você sabe que existem pessoas que nem creem nisso, que Yeshua vai voltar e vai reinar de Jerusalém, como está escrito. Não é? Então, quando ele está falando disso, que o fim está próximo, não é para você se entristecer como o ímpio se entristece. Não é, você vai ver que não é. Então, quando você vê final dos tempos, você pense nisso. Na grande tribulação, grande sofrimento sobre a terra, a volta de Yeshua, e com a volta de Yeshua tem algumas consequências, que uma delas é o arrebatamento da igreja, não é? O aprisionamento dos anjos e Satanás, dos anjos de Satanás e de Satanás, e o reinado de Yeshua junto com a igreja durante 1000 anos na face da terra. Não é verdade? E quando Yeshua voltar e arrebatar a igreja, nós seremos, nesse momento, transformados. Olha aí, ó. Nós vamos ser transformados. Nós teremos outra natureza, não mais essa natureza carnal, mas a natureza espiritual. Veja em 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eu não preciso dizer para você, mas eu vou dizer assim mesmo. Carne e sangue não herdam o reino dos céus. Então, se está chegando o reino dos céus e nós somos participantes dele, como reinaremos com ele, então nós não podemos estar mais nessa natureza. Então, a primeira coisa que ele vai fazer em nós, corpo de Yeshua, é a transformação da nossa natureza. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eis que aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som do último chofar, porque o chofar soará, o último é o 7º, né? Que a igreja chama de trombeta, mas está traduzido como trombeta, mas são chofarote, são 7, não é? Ao toque do último. Olha aí, ó. Se você for em Apocalipse, você vai entender. Com o último chofar, porque o chofar soará e os mortos serão o quê? Ressuscitados. Quando os mortos ressuscitarão? Na volta de Yeshua. Quando nós seremos transformados? Na volta de Yeshua. E os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, aquela pessoa da nossa família ou da igreja que morreu em Yeshua, nesse dia ressurge. Olha aí, ó. Porque é necessário que isso que é corruptível, essa carne aqui, ó, que isso que é corruptível, se revista de incorruptibilidade. E que isso que é mortal, a nossa carne, se revista da imortalidade.
porque nós não podemos participar governando, reinando com Yeshua, morrendo ainda. Nós não morreremos mais. Nós seremos transformados. E isso que é mortal se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então nós que somos de Yeshua, no dia do fim do mundo, Yeshua voltando, nós seremos transformados e estaremos reinando com Yeshua, não mais nessa natureza carnal, mas na natureza espiritual. E os mortos que já tiveram morrido no Senhor ressuscitarão e reinarão conosco, Yeshua. Porém, antes que muitos na igreja se desesperem, porque eu vi aí muita gente desesperada e entre em pânico, antes que o desespero tome conta dos corações, e isso não deveria acontecer na igreja, porque a igreja devia ter consciência dessas coisas, e apesar disso estar escrito desde que Deus entregou a Torá a Moshe e passou por Yeshua até o dia de hoje, muita gente na igreja não tem consciência dessas coisas. Então, quando tem um abalo na terra, o que acontece? Os corações ficam aflitos. É final do mundo, nós temos que estocar alimento, temos que fazer. Entram em desespero. E isso não é de Deus. Olha aí, não deveria acontecer isso com a igreja. Olha o conselho que Pedro nos dá: e sede sóbrios. Não lemos lá em 1 Pedro 4,7? Mas já estamos próximos o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio. Primeiro conselho que ele está dando: nós já estamos no fim. Vão acontecer muitas coisas, mas sede sóbrios. Você sabe o que é sede sóbrios? Hein? Sóbrio é você ter temperança, equilíbrio, moderação e capacidade de conter as emoções. Sede sóbrios. Ele não está negando que nós estamos caminhando para o fim, está, de todas as coisas. Mas o conselho que ele está dando não é estocar alimento, ou fugir para a mata, ou guardar a arma. Ele não está falando isso. Ele está falando, primeira coisa, sedes sóbrios. Olha que coisa tremenda isso. Ter temperança, equilíbrio, moderação, conter as emoções, não ficar desesperado. Conter as emoções é não entrar em desespero, não é? Muita gente entra. E sóbrio, ele nos vai direcionar para quê? Vigiar em oração. Ele está aconselhando, sede sóbrio, Rafael, domine as suas emoções, não entre em desespero. E se você estiver assim, vigie em oração. Que coisa. Oração é oração, né? E Paulo também fala a mesma coisa em Romanos 13:11. E isso fazei conhecendo o tempo. Eu tenho que conhecer o tempo. Nós sabemos que estamos nos finais dos tempos, mas não é para entrar em desespero, é para continuar vivendo normalmente sua vida com sobriedade e vigiando em oração, assim como Paulo também fala, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós. Então, quando se fala do fim do mundo para quem é de Yeshua, não é para entrar em desespero, mas é para se alegrar, porque a salvação, então, está mais próxima de nós do que estava outrora. Olha aí, o que ele está ensinando. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes.
porque é um processo, é uma caminhada. Então, se eu me tornei crente há alguns anos atrás, e nós estamos caminhando para os finais dos tempos, então a minha salvação está muito mais próxima agora do que esteve antes. E antes de você começar a estocar alimento ou qualquer outra atitude, antes de tudo, ele se preocupa, sabe com o quê? Em como nós cobriremos nossos pecados diante de Yeshua. Antes de se preocupar com qualquer coisa, gente, eu tenho que me preocupar em estar o quê? Sem pecado diante do Senhor. Porque ainda que eu estoque alimento, ainda que eu guarde arma, ainda que eu faça, sei lá, um bunker, qualquer coisa, se eu estiver em pecado, de nada vai adiantar. Então a preocupação de Pedro é essa aqui, ó, 1 Pedro 4,8. Tendo antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Olha a preocupação dele. A preocupação dele não foi, arruma um lugar no mato, foge, faz alguma coisa desse tipo, porque a coisa vai pegar. Ele não falou isso. A preocupação dele é eu estar preparado em santidade, sem pecado, para que na hora que Yeshua aparecer no céu, eu não seja condenado, mas seja salvo. Então a preocupação dele é essa. Essa é uma preocupação sincera. Essa é uma preocupação que todos nós deveríamos ter. E como que eu vou resolver isso? Tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. É o mesmo conselho que Paulo dá em Colossenses 3,14. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A palavra de Deus sempre disse que o amor cobre transgressão, cobre pecado. Veja em Provérbios 10:12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. É óbvio que Deus é amor, não é verdade? Então o amor em nossos corações vem de Deus. E se vem de Deus, o amor cobre as nossas transgressões. E Pedro complementa como demonstrar o amor, porque Tiago diz assim, não amei de boca. A gente vê muita gente em congregação dizendo, olha para o teu irmão e diz eu te amo. Isso é amar de boca, não faça isso. O amor nos leva ao quê? A cuidar daqueles que a gente ama. Amém? Amor não precisa ser falado, amor precisa ser vivido. E Pedro, ele demonstra para nós como é mostrar esse amor nesse período do fim. Pedro 4,5. Sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmuração. Eu acho interessante porque que Pedro começa falando de fim, dos tempos, de fim de todas as coisas. Ele fala que nós temos que amar uns aos outros e fala dessa hospitalidade, porque, obviamente, quando nós estivermos perseguidos, você pode receber em sua casa uma família de santos fugindo, e você tem que ser hospitaleiros com eles, sem murmuração. Você não pode ficar assim, onde é que eu vou, como é que eu vou alimentar tanta gente? Imagina uma família com 5 filhos fugindo, como é que eu vou fazer? Vai dormir lá em casa? Eu não quero não, só hoje, hein? Amanhã tu sai fora. Não, mas o pessoal vai me matar. Não importa, se vira aí. Você não pode fazer isso. Isso não é amor. Se ele é filho de Deus como nós temos que guardar. É por isso que ele fala que temos que ser hospitaleiros uns para com os outros. Porque pode ser a gente fugindo. Aí tu bate na casa do irmão, deixa eu entrar. Não, agora não. Vai lá para fora, não tem muita comida aqui não. Aí tu vai ser preso, aí tu vai morrer. Não pode. Você tem que ser hospitaleiro uns para com os outros. Pois o período do fim haverá necessidade de acudir os santos. Porque muitos de nós será perseguido. Imagina uma família de santos fugindo da perseguição. Bate em sua porta. O que você tem que fazer? Acudir.
sem murmurar. Porque se você murmurar, Deus não vai se agradar de ti. Sem murmuração e sem reclamação, não é? Poxa, essa pessoa só deixa a porta aberta, não fecha a porta, que coisa chata. Comeu todo o meu biscoito, não é assim? Então, o que temos que fazer é acudir. Veja em Romanos 12:3, acudir aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. E Pedro acrescenta que temos que servir uns aos outros com os dons que recebemos de Deus. Olha aí, ó, 1 Pedro 4:10, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme é o quê? Muitas formas. O dom de Deus tem vários, por isso que a graça de Deus é multiforme. Uns oram em línguas, até a igreja do nosso tempo achou que todo mundo tem que orar em línguas. Não, nem todo mundo tem que orar em línguas. A Bíblia pergunta, todos orarão em línguas? Não. Uns vão orar sim, outros não. Uns vão orar uma vez, não vão orar mais. Uns vão orar e vão interpretar, não é? Uns vão profetizar, outros vão ter visões, não é verdade? Um vai ter o dom de cuidar, outro vai ter o dom de ofertar com alegria, de dizimar com muita alegria, não é? É multiforme a graça de Deus, não é? Então, lá em Romanos, elenca alguns dons desses dons, lá em Romanos 12, versículo 6, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dado, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Muita gente hoje em dia, quando fala de profecia, só pensa no futuro. Profecia não é só falar do futuro. Profecia é proclamar também a palavra de Deus. É falar do futuro? Também, quando Deus revela, mas também é falar da palavra de Deus, né? Então, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Ministério aqui é pastor, apóstolo, pastor, mestre, entendeu? Então, ministre, não é? Se é ensinar, olha aí, ó, dom de mestre, haja dedicação ao ensino. Eu nunca vi um ministério tão rejeitado como o ministério de ensino na igreja. Não aceitam. Sabe por quê? Porque quando Deus levanta um mestre, o mestre vai contra o ensinamento atual do cristianismo. Aí dá o quê? Conflito, briga, guerra, luta. Amém? É normal. Porque tem que ser estabelecida a palavra de Deus, não pode ser estabelecida a conclusão humana a respeito da verdade, porque a verdade de Deus é absoluta, não é relativa. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Então, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, porque às vezes, quando Deus levanta o mestre, ele chega nas congregações, cada congregação tem um costume, tem um ensinamento diferente. Aí você olha e fala, mas isso não está na Bíblia. Não, mas nós aprendemos assim. Então, isso é um problema, isso é uma guerra. E Deus não se agrada de costume de homens, Deus se agrada da verdade dele. Então, o mestre tem muito conflito, muito embate, vamos dizer assim, né? E quanto mais a igreja está afastada da palavra verdadeira, mais embate tem, não é? Então, haja dedicação no ensino, ou aquele que exorta, o dom de exortar. Por que ninguém pede o dom de exortação? Eu não vejo ninguém pedindo dom de exortação. As pessoas querem dons que aparecem, não é? Dons que vai dizer assim, eu sou muito espiritual, sou mais que você, não é? Então, dom de línguas é tremendo, porque eles falam, ficam falando em línguas, aí se ensoberbecem, porque ninguém está entendendo aquela língua, essas coisas todas, e eu vi as igrejas incentivando todo mundo a orar em línguas,
é igual uma cabeça só de orelha, já pensou? Uma cabeça só com orelha. Não, meu irmão, tem que ter dom de línguas, tem uns que não vão ter dom de línguas, mas vão ter dom de exortação. Nunca vi ninguém ajoelhar e jejuar e orar, Senhor, me dá o dom de exortação. Porque isso é sério, gente. Porque se nós exortarmos na carne, nós podemos matar uma vida. Mas se nós exortarmos pelo Espírito, no dom que Deus nos conceder, aí sim a gente edifica a vida da pessoa. Amém? Mas você já pensou nesse dom de exortação? Hein? Eu nunca vi ninguém pedir dom de exortação. Ó. Ao que exorta, use esse dom de exortar, é um dom. Ninguém pede dom de exortação. E nós precisamos de dom de exortação. Deus nos dá o dom de exortar. O que reparte, ó, isso é um dom. Deus te abençoa, você reparte. Ó, isso é um dom. Façam com que? Com liberalidade. O que significa isso? Não adianta você dar e falar assim, Senhor, se eu der isso, eu tenho que me dar aquilo, senão eu não dou. Ou dar para receber outra coisa. Deus não se agrada disso, não. Você tem que dar com liberalidade, que Deus que está no oculto lhe recompense. Amém, meu irmão? O que preside, ó, com zelo, tem dom de presidir a congregação, né? E tudo. O que usa de misericórdia é um dom, misericórdia, ó, com alegria. E quando é dom, é alegria. E o apóstolo continua explicando lá em 1 Pedro 4,11. Se alguém fala, ó, dom de fala. Se alguém fala, fale como entregando os oráculos de Deus. Por que se alguém fala? Porque muitos dons usam a fala. Dom de língua usa a fala. Dom de profecia usa a fala. Não é verdade? Não é? Dom de mestre usa a fala. Dom de exortação usa a fala. Não é? Tem vários dons que usam a fala. Ministrar usa a fala. Não é verdade? Então, por isso que ele está falando, se alguém fala, fale como entregando o quê? Oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Yeshua HaMashiach, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. O que Pedro quer dizer com se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus? Muita gente não sabe. Oráculos é uma palavra que representa a resposta, né? Oráculo é a resposta. No caso aqui, a resposta de Deus para os homens. Pedro quer dizer que só devemos falar entre nós, exortar entre nós, ensinar entre nós, só dom que usa a palavra aí, ó. Ensinar entre nós, profetizar entre nós, somente as coisas de Deus. Não pode entrar psicologia, não pode entrar, sei lá, essa coisa que tem feito muito aí, coach, estimulando pessoas. Isso não é de Deus, meu irmão. Se nós estamos entre santos, nós temos que entregar oráculos de Deus. E onde é que encontra os oráculos de Deus? Na Bíblia, na Torá, no Taná. É lá que nós temos que buscar as coisas para edificar, para ensinar, para profetizar, para usar a fala. Entende? É isso que ele quer dizer. Oráculo é a resposta de Deus para os homens. Pedro quer dizer que só devemos falar entre nós, os santos, o que está escrito. E é exatamente o que Deus fala por meio de seu profeta Jeremias a Israel. Porque Israel já não estava só entregando os oráculos de Deus. Isso é um problema. Jeremias 23, de 21 a 22. Não mandei esses profetas. Ó, não falo o oráculo de Deus, não veio de Deus. Amém? Se eu estou aqui querendo estimular a sua alma, não foi Deus que me mandou. Ele não mandou estimular. Estimulei as almas. Ele não falou isso? Então, se eu estiver fazendo, não venho dele. Não mandei esses profetas, contudo, eles foram correndo. Não lhes falei a eles.
todavia eles profetizaram. Mas se tivessem, olha só, assistido ao meu concílio, concílio é o quê? A minha reunião. Olha o que Deus está falando. Se esses profetas tivessem participado das minhas reuniões, olha que coisa tremenda, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras. Olha aí, ó. Qual é o conselho de Deus? Fale a minha palavra, em tempo e fora de tempo. Tem que ser a palavra de Deus. Não pode ser Talmud, não pode ser livro de homens, não pode ser nada disso. Tem que ser a palavra de Deus. Ele está falando em Jeremias, aí, ó. Então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam desviado do seu mau caminho e da maldade de suas ações. As pessoas só vão ser purificadas, só vão ser limpas com a palavra de Deus. Não tem como ser diferente. Não adianta você usar outros argumentos, ou, sei lá, outros instrumentos criados pelo homem, porque não vai santificar ninguém e não vai desviar do mau caminho, da maldade de suas ações, somente se for a palavra de Deus. Por isso, Paulo diz que temos que manifestar a verdade de Deus e não o que achamos ou concluímos. Veja 2 Coríntios 4:2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Não pode adulterar a palavra de Deus. Não pode explicar aquilo que eu acho. Não pode dizer, tem várias teorias a respeito disso. Joga fora, meu irmão. Fica na palavra que o Ruach HaKodesh vai te revelar e aí vai te santificar, te purificar, te curar, te transformar. Então, pela manifestação da verdade, ó, não adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Paulo é ousado, mas ele só falou a verdade. Ele não mudou a verdade. Você vê, Paulo não traz o Talmud. E Paulo conhece o Talmud. Aí, ó. E aí? Depois Pedro nos alerta que neste tempo do fim virá sobre nós, que somos de Yeshua, uma ardente provação para sermos experimentados em nossa fé. A perseguição é para isso, não é? Veja em 1 Pedro 4,12. Amados, não estranhei a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar. Ó, ardente provação para quê? Vos experimentar. Como se coisa estranha vos acontecesse. Parece até esquisito. Tem gente que fala assim, poxa, eu sou de Yeshua, acontece tanta coisa. Meu irmão, às vezes Deus está experimentando você. Pois é necessário provar a nossa fé, pois ela é mais preciosa do que o ouro. Veja em 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Yeshua HaMashiach. No dia que ele aparecer, se sua fé não estiver provada no fogo, você não terá glória na revelação de Yeshua HaMashiach, no final do tempo. Amém? Olha aí, ó. Toda obra que fizermos, também sobre o fundamento que é Yeshua, o Filho de Deus, também será provada. 1 Coríntios 3, de 11 a 13. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, será aprovado. Isso que nós estamos ensinando aqui, será aprovado. Isso que nós estamos fazendo aqui de comunhão entre nós, santos de Yeshua, será provado pelo fogo. Olha lá, ó, 1 Coríntios 3, 11 e 13. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, qual é Yeshua HaMashiach.
E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, quando alguém vem tocar aqui, quando alguém vem ministrar aqui, isso um dia será provado pelo fogo. E se isso vai ou não redundar glória diante de Yeshua, nós saberemos, porque o fogo aprovará. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Isso é perigoso, porque nós temos que ter consciência dessas coisas. Nós temos que entender que nós teremos provação na fé e naquilo que a gente faz para Yeshua. Porque se nós estamos numa congregação aqui, o fundamento é quem? Yeshua Mashiach. Por exemplo, existe o catolicismo, o fundamento é Yeshua? O fundamento é. Mas o fogo vai provar. O fogo vai provar. E será que sobra alguma coisa? Cheio de imagem de escultura? Não vai sobrar nada, o fogo vai provar. Às vezes, as pessoas estão na obra do Senhor para ganhar dinheiro. O fundamento é Yeshua? Mas o fogo vai provar a obra. Se vai redundar em glória ou não é outra questão. Se não redundar em glória, você vai ser condenado, eu vou ser condenado. Amém? Você já viu isso nas Escrituras? Pois é. E nós precisamos ter isso no coração, entender isso. A nossa fé. Não adianta eu dizer assim, eu tenho fé. Os discípulos falaram com Yeshua, aumenta a minha fé. Tranquilo, né? Se Deus aumentasse a minha fé, fizesse uma fé, sei lá, de 350 metros, não sei como é que mede fé. Não é um femômetro. 15 graus de femômetro, 60, não sei como é que mediria isso. Não é? Eles pediram, aumenta a nossa fé, e Yeshua não aumentou. Por quê? A fé, ela tem que ser gerada dentro de mim com o quê? A leitura da palavra. Não é? A fé vem de ouvir o quê? A palavra de Deus. E essa fé, ela vai ser provada. Não adianta eu dizer só que, não, eu creio que Jesus é Filho de Deus. Então, um dia vai ser provado isso. Isso vai passar pelo fogo. É isso que Pedro está falando. Nós seremos provados. Tanto obra, quanto a nossa fé. Porque dizer para o público que eu tenho fé é mole. É mole ou não é? Pois é, a gente chega lá, 250 pessoas, eu creio que isso vai acontecer, que vai acontecer. Lindo. Lindo, então, Deus vai falar, você crê mesmo? Vou provar, vamos ver se crê mesmo. O primeiro aperto pula, que nem pipoca. Não é? Por isso nós temos que ter muito cuidado. Não é? Olha João Batista. Ele pulou? Olha Estevão. Ele pulou? Gente, os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens. Estevão era novo. Estevão era um menino. Se fosse na carne, nós íamos dizer o quê? Poxa, como é que Deus deixou ele morrer assim? Você ia dizer isso? Eu acho que ia. Coitado do rapaz, tinha uma vida pela frente. Estava noivo, já estava com casa comprada, comprou carro, já tinha até combinado onde ia passar a lua de mel. Tadinho, tão novo. Você ia dizer isso, né? Mas Deus estava provando a fé daquele homem. E eu vou dizer para você, ele passou. E no dia da manifestação de Yeshua vai redundar em glória. Você sabe o que é isso? Não sabe, nem eu. Maravilhas, vai receber maravilhas. Vai estar do lado de Yeshua, vai reinar com Yeshua. Vai ser duplamente enriquecido, eu sei lá como posso dizer isso. Porque a fé dele foi provada.
e ele não recuou. João Batista, nem preciso dizer, né? Porque Yeshua testemunhou de João Batista. Nascido de mulher não há maior que João Batista. E Yeshua nasceu de mulher. E olha o que Yeshua falou. Nascido de mulher, não há maior que João Batista. Olha que coisa. A fé dele foi provada, meu irmão. Ele não recuou. Paulo também, meu irmão. Paulo foi para Roma para morrer. Ficou 3 anos. Alugou um flat lá, sei lá o que era na época. E ficou 3 anos ministrando a palavra. E saiu o veredito dele lá. Foi o quê? Decapitação. E você vê a carta que ele escreve para Timóteo? Não recuou na fé. A fé dele estava sendo o quê? Provada. E a obra dele, meu irmão, a obra do Paulo permanece até hoje. Tem até vergonha, porque o fogo vai consumir e vai permanecer a obra de Paulo. Porque todos nós falamos dele até hoje, é ou não é? Nós falamos, pode ser igreja romana, pode ser evangélico, judeu, todo mundo fala de Paulo. Uns falam mal, outros falam bem, mas todo mundo fala do Paulo, gente. Ninguém viu Paulo. E dizem que Paulo era baixinho, careca e tudo. Dizem que era. E ele ainda tinha um problema no olho lá, inchado, que deformava o rosto dele. Teve um que disse assim, ele na presença é fraco, por causa disso, ele era baixo, calvo. Não é? Devia ser pequeno, não devia ser um homem grande. E a obra dele permaneceu. Gente, que lindo, que tremendo, não é? Pois é, não é o Paulo da sua imaginação, não é. Não é, não. É porque as figuras que eles desenham, né, que eles põem, que apresentam, mas não, a Bíblia fala que ele era... tem um que fala assim, não tem medo do Paulo não, ele é forte nas cartas, mas é fraco na presença. Fraco como? Ele é magrinho, ele é pequeno, careca, não tem nem cabelo aquele cara. E ele era ousado, cheio do Espírito Santo de Deus, e, poxa, ficou em Roma ensinando. Atos termina com ele ensinando. Então, a obra dele vai ser provada pelo fogo, meu irmão, e vai permanecer. É obra de ouro. Tremendo. E a nossa obra, meu irmão, fico até com medo, nem vou falar muito, não. Porque a nossa obra vai ser provada também, como a dele está sendo. Não é? É necessário provar a nossa fé, é necessário provar a nossa obra. Não é? Então, Pedro nos diz para regozijar por causa dos finais dos tempos. Eu não entendo, a igreja fica falando de final de tempo, fica com medo, mas para nós é regozijo e alegria. Quando ele está falando dos finais dos tempos, final da tribulação, volta de Yeshua, arrebatamento da igreja, ressuscitar os mortos. Gente, é só alegria para a igreja. O ímpio não. Para o ímpio é ruim. Mas para a igreja não, gente. Então Pedro nos diz para regozijar por causa dos finais dos tempos, nós que somos santos e participantes do sofrimento de Yeshua. Veja em 1 Pedro 4,13. Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Machia, para que também na revelação da sua glória vós regozijeis e exultei. Então, na manifestação dele no final do tempo, para nós é motivo de gozo e de alegria. Não motivo de medo de sair correndo, guardar alimento, fazer isso, fazer aquilo. Não, meu irmão, não é isso não. A igreja atual está com medo dos finais dos tempos. Ela é a única que tem que se alegrar com isso. O resto tem que ter medo mesmo, mas a igreja de Machia tem que se alegrar, porque só tem coisa boa para ela. É onde vai manifestar a glória do seu noivo, é onde ela vai se apresentar como noiva. É o dia do noivado do Filho de Deus. Como uma noiva vai ficar triste? Pois é, uma coisa é o fim do mundo para o ímpio, outra coisa é o fim do mundo para a igreja, gente.
Pois é. Para a igreja é bênção. Para o mundo é terrível. Para Israel não foi bênção sair do Egito, gente? Para Israel foi bênção. Agora, sob o ponto de vista egípcio, foi bênção? Foi terrível. Foi uma chicotada terrível. É a mesma coisa, meu irmão. Para o ímpio vai ser terrível, mas para os justos, não. Vai ser momento de gozo, de alegria, de exultação, porque haverá a manifestação do Filho de Deus. É a única que vai se alegrar nisso tudo. Nem Israel vai se alegrar. Quer dizer, no fim vai. Não é? Só Israel e igreja que vão se alegrar. O resto vai fugir e se esconder nos buracos. Por isso que eu acho engraçado, tem muito crente nos Estados Unidos fazendo bunker, buraco para se esconder. Não vai adiantar, gente, isso é bobagem. Isso é bobagem. É o ímpio que tem que se esconder no buraco. Está lá em Apocalipse, nos buracos, nas tocas. É o ímpio, não é a igreja, meu irmão. Como é que a igreja tem medo? O mundo entrou na igreja, não entrou porque a igreja tem medo. É terrível isso, meu irmão. A igreja e Israel são os únicos que se alegrarão, pois a igreja é participante do sofrimento de Yeshua e Israel tem a promessa de Deus. Como os discípulos de Yeshua entenderam, Paulo também entendeu depois, mas os discípulos, os 12, entenderam, Atos 5,41, retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Yeshua. Eles saíram alegres. A fé deles estava sendo provada ali naquele lugar. Veja também Tiago 1:2. Tiago está falando com os judeus que cria. Tiago servo de Deus e do Senhor, a distinção. Tiago, servo de Deus, o Pai, e do Senhor Yeshua Hamashia, as 12 tribos da dispersão, saúde. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passar-te por várias provações. Será que a gente está entendendo? Inclusive, Paulo também aprendeu a ter prazer no sofrimento. Veja em 2 Coríntios 12:10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Mashiach. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. É o contrário no reino de Deus, né? Quando estou fraco, estou forte. Aqui no reino maligno é quando estou forte, mas na realidade eu sou fraco. Agora, no reino de Deus, quando sou fraco, aí é que eu sou forte. O que eu quero deixar hoje aqui no coração de vocês é que nós, de Yeshua, não temos razão nenhuma para temer o final dos tempos, né? Não temos que nos desesperar por causa das perseguições ou por causa dos finais dos tempos. Nós temos que nos regozijar, porque a nossa salvação está se aproximando. O mundo se desespera, mas nós nos alegramos. Shabbat Shalom. Amém?